Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 121, né? Então, assim, aqui no canal Fé e Conhecimento, já tivemos outros vídeos falando sobre outros salmos, né? A gente não tá seguindo uma sequência, eu tenho estudado alguns salmos, assim, os mais conhecidos também, e a partir disso eu tenho feito alguns estudos bíblicos aqui no Instagram. Então, o nosso estudo de hoje vai ser sobre o Salmo 121. A Bíblia que eu vou usar aqui hoje está na tradução Almeida, Revista e Corrigida, mas tem muitas outras traduções que vocês podem usar também. A que eu mais gosto é da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Mas eu acho que para quem assim cresceu na igreja, é mais antigo assim na igreja, na minha igreja, por exemplo, nos cultos a Bíblia que é usada é na versão Almeida Corrigida. Então é uma versão que eu tenho um apego, por isso que eu vou ler, vou estudar com vocês e a gente vai conversar um pouco sobre esse salmo nessa tradução, tá? Então, para começar, o Salmo 121 na Bíblia mesmo, assim, pelo menos na Almeida, assim, não tem de quem é o Salmo, quem escreveu o Salmo, né? Tem alguns que vem escrito Salmo de Davi, Salmo de Salomão e tudo mais, mas aqui não tem um autor, então pode ser considerado como um salmo órfão, né? Porque a gente não sabe quem escreveu esse salmo. Mas muitos estudiosos, né, atribuem a autoria deles a Davi, né? Porque Davi escreveu muitos salmos, nem todos estão na Bíblia, mas esses que não são identificados, esse especificamente tem gente que acha que foi Davi que escreveu. Mas esse salmo, ele é um salmo de romagem, né? Ou um salmo, ou cântico dos degraus, né? O salmo de romagem é o salmo de peregrinação. Se eu não me engano, na NVI ele fala salmo de peregrinação. Por quê? Esses salmos, né, de peregrinação, de romagem, ou cântico dos degraus, ele vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Todos esses são chamados salmos como se fosse um sublivro dentro do livro dos salmos, né? São salmos de peregrinação. Então esses salmos, eles eram lidos, cantados, entoados, recitados, enfim, pelos israelitas, né, pelos judeus, nas caravanas a caminho do templo de Jerusalém em Sião. Então, como nem todo mundo morava em Jerusalém, na época das festas judaicas, né, das festas instituídas lá no Antigo Testamento, as pessoas iam para Jerusalém para prestar o sacrifício, né, para comemoração das festas. E durante esse trajeto de onde a pessoa morava, da cidade até Sião, eles iam a pé, né, porque na época não tinha carro, essas coisas. Então eles iam entoando esses salmos de peregrinação, né? E se a gente for parar para pensar, nós também somos peregrinos, né? Aqui nessa terra, a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós estamos caminhando para nossa pátria, né? Para Jerusalém celestial, para Nova Jerusalém, né? Então nós também estamos em peregrinação e por isso esse salmo também nos serve aí para acompanhar a nossa jornada, né? Então ele é um salmo que fala da proteção de Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? Da proteção de Deus durante a nossa jornada até a nossa Jerusalém celestial. Aqui no caso era a Jerusalém física, mas trazendo pra gente hoje, nós podemos cantar esse salmo, né? Orar até esse salmo na nossa jornada de peregrinação, né? Então assim, né? Na peregrinação, conforme acontecia naquela época, que as pessoas faziam longas jornadas de dias, de meses até caminhando, né? Havia muitos perigos. Então não era assim, por mais que fosse uma caminhada longa, não era tão simples assim, né? Então haviam muitos perigos, muitos ladrões. Naquela época também já existiam os arrastões. Não, obviamente não tinha esse nome de arrastão. Arrastão é recente, né? Mas vocês não acham que os ladrões já sabiam a época das festas judaicas? Sabia que ia ter um povo caminhando junto, um povo com suprimentos, né, para a jornada, com comidas, dinheiro, que na época não era assim dinheiro igual a gente tem hoje, mas assim, só para ilustrar, né?
pessoas carregando posses, né, coisas para uma longa jornada. Então tinham ladrões que esperavam essa época do ano para assaltar as pessoas. Animais selvagens, né, no caminho podia ter animais selvagens. O próprio caminho, ele era um caminho, podia ser difícil, podia ser um caminho íngreme, dependendo de onde a pessoa vem, passa por montanhas, passa por pântanos, passa por desertos, né, um caminho pedregoso. Tinha o sol muito quente naquela região, né, da Palestina, onde está Jerusalém, né, então lá o sol era muito quente, poderia causar insolações, entre outros problemas, e a noite era muito fria, aí vinha outros problemas relacionados à noite, né, então assim, era uma jornada longa e difícil, na qual o povo ficava numa posição vulnerável, assim como nós temos uma jornada longa e difícil, muitas vezes, para chegarmos na Nova Jerusalém, né? Então, vamos ao Salmo. O Salmo 121, ele começa aqui no versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, assim, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro, né? Então é uma reflexão. Quem poderá nos quase o Chapolin Colorado, né? E agora, quem poderá nos defender? Mas, né, quem poderá nos socorrer? Quem poderá nos defender também diante a todos esses perigos que eu acabei de comentar, né? Então, quando ele eleva os olhos aos montes, talvez ele estivesse olhando para os montes também em torno de Jerusalém, né? Jerusalém está em cima de um monte, o templo, né, de Jerusalém estava em cima do monte Sião. Então esse olhar para o monte é olhar para onde Deus está, né? Para a habitação de Deus, né? Para onde está o verdadeiro socorro. Então meu socorro, na verdade, ele não está no monte, literalmente, né? Está na habitação de Deus, porque hoje o templo de Jerusalém, ele não existe mais. Então onde que Deus está? Está em mim, né? Que sou o templo do Espírito Santo. Então, o olhar para o monte aqui é uma simbologia, né? Então, eleva os meus olhos ao monte. Era um pedido de socorro para o Deus que habitava em Sião, que habitava no seu templo, né? Então, meu socorro não está nas coisas terrenas, né? Não tem como a gente obter socorro garantido em coisas terrenas, né? E aqui, quando ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, é onde ele confirma isso, né? Ele confirma que o socorro dele está no Senhor. Então ele sabe que para ele completar essa jornada, né, no caso dele chegar a Jerusalém e nós chegarmos a Nova Jerusalém, nós só faremos isso com a ajuda de Deus, né, com a ajuda do Deus Criador que fez o céu e a terra. E por que ele se refere assim a um Deus Criador? Deus tem tantos atributos, né? Ele podia falar várias coisas, um Deus maravilhoso, um Deus soberano, mas ele falou um Deus Criador. Por quê? Porque quem criou, né, tem domínio sobre as coisas criadas. Então, por isso que o meu socorro vem do Senhor. Porque ninguém toca num crente, num cristão, né, aqui no caso do salmista, se Deus não permitir. Deus tem o domínio das coisas, né? Então, o Deus Criador é porque Ele criou e Ele tem domínio de todas as coisas, né? Então, se ele não só criou todas as coisas, como ele mantém as coisas e preserva, né? Nos preserva até o final, né? Então, o salmista aqui, quando ele fala o meu socorro vem do Senhor, ele fala meio que como um descanso, né? Que ele pode descansar no Senhor porque ele o protege. O socorro o socorro garantido vem de Deus. Aí nas passagens aqui nos versos, né, de 3 a 8, ele faz assim, ele detalha um pouco mais sobre como Deus protege o salmista, né, e que tipo de proteção, que tipo de socorro que Deus provê para ele e consequentemente para nós também, que nós também somos povo de Deus. Então no verso 3 ele fala: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, vamos começar pelo tosquenejará, né? O que é essa palavra? Né? Por isso que às vezes eu falo pra gente conhecer outras traduções,
Porque tosquenejará não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia no Brasil hoje. Pode ser que já tenha sido usada há uns bons anos atrás, por isso que ela tá aqui, mas hoje a gente não usa esse termo, né? Então, tosquenejará é cochilar, é vacilar, é meio que bambear, passa uma visão até, uma visão talvez até de insegurança, né? Então ele fala, não deixará vacilar o seu pé, e aquele que te guarda não tosquenejará. Então Deus te protege até fisicamente falando, né? Ele não deixa vacilar os teus pés. Como a gente conversou antes, o caminho que as pessoas seguiam para chegar até Jerusalém poderia ser um caminho difícil, de pedras, de pântano, de desertos. A gente não tem como saber de onde todo mundo vinha, né? Então o Senhor, ele não deixará vacilar o seu pé. Ele guarda você na sua jornada, ele te ajuda, ele te leva com segurança, né? Ele te acompanha com segurança, sem deixar vacilar o seu pé, né? Para que você conclua, para que você complete a jornada. Então ele não permite que nós andemos incertos, né? E aquele que te guarda não tosquenejará. Por que que ele te guarda? Como que a gente tem essa garantia de que Deus nos guarda? Né? Ele complementa também no verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, porque Deus não dorme. Ele não só não dorme, mas ele está sempre atento, né? Por exemplo, se você contrata um segurança, se você é uma pessoa muito famosa, muito importante, e contrata um segurança, um guarda-costas, né? Esse guarda-costas, como humano, ele pode dormir, ele pode não dar conta do recado. Todos nós já ouvimos histórias de pessoas que foram feridas porque o guarda-costas, por algum motivo, não deu conta de proteger. Porque o guarda-costas é outro ser humano, né? Mas o o guarda de Israel, ele não dorme, ele não vacila, ele não pesca, ele não sabe, ele não perde o foco, ele cuida de nós com segurança, né? Por isso que nós podemos descansar, porque o guarda de Israel não dorme. Então, assim, os olhos do nosso Pai, os olhos do meu Pai, do nosso Pai Celestial, está sempre sobre mim. Por isso que o meu socorro é garantido, né? Versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então, o Senhor é aquele que te guarda. Ele é o verdadeiro guarda-costas, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente coloca a nossa confiança, né, em dinheiro, em status, em posição, num segurança particular também, né, em amigos. E aqui, não só isso, o Senhor, ele não delega o seu cuidado para outras pessoas, né? Aqui ele fala que ele próprio, Deus pessoalmente se encarrega de cuidar de você, né? Então você não tá aí aleatoriamente, né? Deus é quem se encarrega da sua proteção. Ele é que cuida de você. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Quando fala à direita, tá relacionado à questão de confiança, de firmeza. Jesus foi elevado a estar à direita do Pai, né? Então até isso, por exemplo, no caso eu sou destra. Se eu for fazer qualquer coisa com a mão esquerda, eu vou fazer sem confiança, não vai ficar tão bem feito, né? Então o Senhor, ele tá à nossa direita, por isso nós podemos confiar nele, está relacionado à confiança, à firmeza. E quando ele fala que o Senhor é a tua sombra, segundo o comentário que eu acompanhei do pastor Hernandes Dias Lopes, eu achei interessante, ele fala que, porque a sombra, ela tá sempre com você, né? Todos nós, né, geramos, quando estamos na luz, a gente tem uma sombra. Todos temos sombra, não existe quem não tenha, né? E a sombra, ela tá sempre com você, ela tá sempre do seu lado. Por mais que você não queira, ela está sempre do seu lado. Por mais que você não perceba, ela também está sempre do seu lado, assim como Deus, né? Então, às vezes, no nosso dia a dia, você não anda prestando atenção na sua sombra. Sei lá, vou trabalhar, você não vai pelo caminho até um ponto de ônibus, ou fazer sua caminhada, ou sei lá, qualquer coisa que estiver na sua casa. Você não fica andando prestando atenção, nossa, por onde está a minha sombra? Você não presta atenção. A sombra acaba que é algo assim que tá com você a todo momento e você nem percebe, nem se dá conta.
mas ela tá sempre lá, assim como Deus, né? Então Deus, mesmo que você não queira, mesmo que você não perceba, mesmo que você possa estar se sentindo distante de Deus, sei lá, não faz tempo que não vai na igreja, faz tempo que não lê a Bíblia, faz tempo que não ora, né? Acha que Deus esqueceu de você? Não. A presença do nosso Pai Celestial está sempre junto conosco. Mesmo que você ache que não, mesmo que você ache que Deus te esqueceu, mesmo que você tenha esquecido de Deus, Deus não esqueceu de você. Ele não te abandonou, ele está sempre do seu lado como uma sombra, sempre junto com você. A presença dele conosco é constante, mesmo que a gente não tenha consciência da presença do nosso Pai, mas ele está sempre conosco. No verso 6, ele fala: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A palavra molestar está relacionado a fazer mal, a importunar, a afetar, a atingir. Então, assim, o sol não te molestará, não te fará mal, não vai te importunar, não vai te atrapalhar, né? O sol não vai te atingir de dia e nem a lua de noite. Como eu falei, na Palestina, né, dependendo da época do ano, o sol é muito quente, podendo trazer problemas de saúde até para o povo, e de noite também muito frio, então por isso que ele fala do sol e a lua. Mas também isso faz referência que, assim, não importa o momento, não importa se é dia, não importa se é noite, o cuidado do nosso Pai é incessante, é dia e noite. Ele está conosco a todo momento e não só está simplesmente fazendo companhia, ele cuida de nós dia e noite, sem deixar que sol ou lua, que o dia ou a noite nos moleste, nos faça mal. Então ele está sempre conosco. No versículo 7, ele fala: o Senhor te guardará de todo o mal, né? Então não há nada que o Senhor não possa te guardar. Sejam doenças, catástrofes naturais, desastres, perseguições diversas, problemas financeiros, seja qual for o problema, né? Sejam qual for os males circunstanciais que acontecem aqui nesse mundo, que acontecem aqui debaixo do sol, o Senhor promete nos guardar de todas essas coisas. Mas apesar dele nos guardar dessas coisas, não significa que a gente não vai passar por essas coisas, né? Deus muitas vezes permite esses males, porque primeiro porque a gente está num mundo caído, dominado pelo pecado. Então aqui vai ter desgraça, vai ter tudo isso. Mas ele complementa essa frase, né? O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, porque uma coisa está ligada na outra. Muitas vezes a gente passa por alguns males, assim como Paulo tinha um espinho na carne, para que a gente não se esqueça de quem é o Todo-Poderoso. Porque é muito fácil, quando tá tudo bem, a gente se esquecer de Deus. A gente achar que a gente pode, que o poder, que sabe que tá tudo, que a minha força é minha, que eu consigo fazer as coisas na força do meu braço. E não é verdade, né? Nós somos criaturas totalmente dependentes de Deus, né? Então por isso que ele fala: ele te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Uma coisa tá ligada na outra, porque senão a gente perde a nossa alma, né? É muito fácil a gente perder a nossa alma, a alma também tá ligada às questões da mente, porque assim, quando Satanás ataca uma pessoa, que às vezes a gente escuta na igreja, né? Ai, Satanás tá aí atacando as pessoas. E esse ataque, ele é muito sutil, né? Geralmente ele começa na mente, com um pensamento errado que você tem, com uma mágoa que você tá guardando. Então diz o Senhor, ele guarda você para que você não se afaste dele, para que você não se esqueça que ele é o Todo-Poderoso, né? Então muitas vezes Deus usa esses nossos sofrimentos, nossas angústias para nos santificar, né? E nos firmar na palavra dele, né? Então assim, Deus ele provê proteção espiritual contra as investidas de Satanás. Ele pode guardar a nossa mente dessas investidas, né? Na nossa psique, vamos dizer assim. E aí, caminhando para o último versículo, ele fala: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Quando ele fala entrada e saída, o salmista tá querendo dizer no sentido de tudo que você faz, aonde você for. Então, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, quando você vai visitar alguém, quando você vai passear, onde você estiver, a sua entrada, a sua saída, os seus planos, os seus projetos, tudo que você almeja, né, os seus empreendimentos, o Senhor, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, né, desde agora e para sempre. Então, Deus nos guarda aqui nessa vida, né, debaixo do sol, e para sempre. Então, mesmo na Nova Jerusalém, quando nós estivermos lá com Ele, quando tudo isso acabar, Ele continuará nos guardando, né? Deus estará conosco por toda a eternidade. Ele já está conosco e vai continuar conosco, né? Então, essa é uma certeza que a gente pode ter, porque como a gente conversou no começo, esse é um salmo de peregrinação e nós somos peregrinos. E Deus, Ele está conosco durante toda a jornada, né? Então, recapitulando aqui um pouco desse salmo, eu gosto muito dele, porque ele fala, né, que Deus nos protege fisicamente quando não deixa vacilar os nossos pés, né? No versículo 3. Ele está conosco, Ele cuida de nós de um modo pessoal, né? Assim como uma sombra. No versículo 5, né? O Senhor é a tua sombra. Então, Ele está sempre perto de nós e o Senhor nos guarda espiritualmente. Ele protege, Ele guarda a nossa alma, né? Então, a proteção de Deus, ela é infalível, porque Ele não dorme. Ele está sempre atento, Ele está sempre de olho, Ele está sempre cuidando de nós. A proteção de Deus, ela é incessante, porque ela é de dia e é de noite, é a todo momento. E é eterna, porque é desde aqui, nessa vida agora, até quando chegarmos na Nova Jerusalém, né? Então, Deus nos dá o socorro circunstancial dos momentos que a gente está vivendo, dos problemas que a gente está sofrendo agora. Ele nos socorre e Ele também nos socorre espiritualmente nas nossas batalhas, inclusive nas batalhas espirituais. Certo, gente? Hoje a live foi rápida, foi curta. Esse salmo, ele é bem objetivo e eu gosto bastante dele. Nos tempos difíceis é importante a gente meditar em salmos como esse, para a gente lembrar que o nosso destino, a nossa jornada, ela não acabou, né? Parece às vezes, dependendo do que acontece, que é o fim, mas o fim é só quando a gente encontrar com Deus, é só quando a gente viver, quando a gente chegar na Nova Jerusalém, certo? Essa é a última live aqui de 2022, a próxima agora vai ser em janeiro de 2023, já estamos preparando algumas coisas, e conforme for passando os dias eu vou divulgando aqui os próximos dias, os próximos temas de live para vocês. E se vocês tiverem outras dúvidas também a respeito desse salmo, deixa aqui nos comentários que eu vou deixar a live salva e a gente vai conversando. Então, boa noite para vocês e a paz do Senhor.